A Jacy Lee tinha só 11 anos quando ela tava andando até o ponto de ônibus pra pegar o ônibus da escola dela. Só que aquele dia, o trajeto dela foi interrompido. O padrasto da Jacy, o Carl Probin, ele viu pela janela da garagem quando um carro simplesmente pegou a Jacy e levou embora. Ele até tentou alcançar esse carro que pegou ela, mas ele não conseguiu. Durante 18 anos, o rosto sorridente da Jacy ficou estampado em vários cartazes e embaixo estava escrito desaparecida. E quase ninguém nem acreditava que ela ainda estava viva. E é sobre essa história que a gente vai conversar aqui hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Pensei que o Vitor ia fazer eu pedir de novo pra ele falar oi. Não. Faz um tempinho que a gente não conversa aqui sobre casos criminais e hoje a gente vai falar sobre um caso de sequestro. Esse caso é bastante chocante, é bastante famoso e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ele. Mas antes, dá uma olhadinha aqui na descrição porque a gente tem 2 programas de apoio, que é pelo Seja Membro aqui pelo YouTube mesmo e o Apoia-se. E Vitor, o que vai rolar no Apoia-se, hein? Conta pra gente. Mês que vem a gente vai sortear um livro lá pro pessoal do Apoia-se. Quem apoia a gente lá, se você quiser saber mais, vai aqui na descrição, que aí tem um link direto lá pro Apoia-se e você fica sabendo dessas novidades. A gente vai postar lá qual livro que vai ser e falar direitinho como que vai ser esse sorteio e todo mundo vai poder participar. Lá tem 2 formas de apoio, né? A pessoa pode apoiar com R$5 ou então com R$10 e a gente vai dar esse mimo pra vocês, esse sorteio desse livro que a gente recebeu e o autor pediu pra gente sortear entre os nossos inscritos. E a gente decidiu sortear para os apoiadores. E o autor, gente, já esteve presente aqui na Terra do Medo, hein? Olha, as dicas. Já deixa aquele like aqui embaixo, só pra você não esquecer, e vamos conversar sobre esse caso. Então vamos, gente, que hoje o assunto é sério. Caso criminal aqui na Terra do Medo. Tinha tempo, né? Tinha tempo, a gente tá acostumado com vídeos risonhos. Vídeo de umas fotinhas, né? Que a gente quase não dorme. Vai ter mais, mas hoje o assunto é sério mesmo. Então, vou deixar aí vocês com a Cibele, vou ficar mais quietinho, que o caso é sério, gente, né? Vamos lá, então. A Jacy Lee Dugard, que é a protagonista dessa história de hoje, ela cresceu em South Lake Tahoe, na Califórnia, com a mãe dela e o padrasto. A mãe dela é a Terry e o padrasto é o Carl. No dia 10 de junho de 1991, aconteceu esse rolo todo que eu contei pra vocês logo no início do vídeo. A Jacy, ela tava indo pra escola, normalmente ela ia pegar o ônibus dela, até que parou um carro do lado dela e puxou ela pra dentro do carro. Uma pessoa puxou ela pra dentro do carro. O padrasto, assim que ele viu o que aconteceu, ele ficou desesperado, aí ele ligou pras autoridades pra contar o que houve, e a partir daí começou ali uma investigação pra tentar entender o que aconteceu, pra tentar resgatar ela, pra tentar pegar ela de volta, sabe? Essa investigação, gente, envolveu cães, vários policiais, o pessoal da vizinhança também ali começou a procurar ela. Espalharam várias fotos, a cor preferida dela era rosa, então eles espalharam várias fitinhas rosa pra não esquecerem que ela tava sumida, pra continuarem ali procurando ela. Mas nada adiantou, gente, a busca foi tensa, foi longa, mas ninguém encontrava nada que desse uma pista de onde a Jacy tava. Enquanto isso tudo tava rolando, a Jacy na verdade tava vivendo com o Philip e a Nancy Garrido. E você acha que eles estavam pertinho? Não, eles foram pra bem longe com ela, cerca de 3 horas de distância, assim, de carro, de onde eles pegaram ela. A partir daqui eu vou avisar que esse caso vai ficando pesado, então se você tem alguma sensibilidade, principalmente com questões de abuso, eu acho melhor você fechar esse vídeo e ir pra um dos vídeos mais leves que a gente tem aqui no canal, porque eu vou contar um pouquinho do que rolou no cativeiro, enfim, durante o sequestro. Mas eu também vou falar aqui com bastante respeito. Mas se você tem gatilho, já tá avisado, assim, que o assunto pode te atingir a partir daqui. Chegando no cativeiro, assim que eles chegaram na casa do Philip e da Nancy, a Jacy foi despida e foi nesse dia que o primeiro abuso aconteceu. E isso iria acontecer repetidas vezes, gente.
repetidas vezes mesmo, assim. Essa seria uma situação que ela ia se encontrar durante 18 anos. A Jace, ela foi sequestrada quando ela tinha 11 anos de idade. Então, gente, era uma criancinha, um neném, uma, assim, coisinha frágil, sabe? Não tava entendendo o que tava acontecendo. Só que por conta disso, por conta desses abusos, ela acabou tendo 2 filhas durante esse tempo do cativeiro. Uma filha ela teve aos 13 anos de idade e a outra aos 17 anos de idade. A Jace, ela ficava trancada num lugar que era tipo um estúdio de som improvisado ali. Era um lugar que ficava externo à casa, parecia um barraco assim no quintal. E era completamente à prova de som. Então ela podia fazer o barulho que ela quisesse, que ela pudesse, que ninguém ouvia ela. Fora que só dava pra trancar pelo lado de fora, então ela não conseguia escapar. E foi assim que ela viveu durante bastante tempo. Além disso, ela foi proibida de ser chamada, de se referir a ela mesma com o nome dela, que era Jace. Na verdade, ela passou a ser chamada de Alyssa. E essa foi a vida da Jace durante os 18 anos de cativeiro. Ela escrevia num diário, ela estava sendo abusada constantemente e as válvulas de escape dela eram poucas, assim. Ela tinha um diário, em certo momento ela recebeu um diário que ela podia escrever ali o que estava acontecendo, então era a forma dela desabafar, dela se abrir. E ela vivia perguntando pro Philip e pra Nancy se a família dela tava preocupada, se a família dela tava procurando por ela, se a família dela tava querendo encontrar ela. E claro que faz parte ali do combo uma pequena lavagem cerebral. Então, claro que eles falavam pra ela que não, ninguém tava procurando por você, que é isso? Por que você tá achando isso? Não, ninguém tá ali nem ligando, nem lembrando que você sumiu. Mas na verdade era o contrário disso. Enquanto isso tudo tava acontecendo, a família dela tava desesperada atrás dela. A polícia continuava ali com as investigações, estavam procurando, fazendo interrogatórios, tudo, pra tentar encontrar ela. Só que cada vez mais eles estavam ficando num beco sem saída, porque não tinha mais pra onde ir. Investigava de um lado, não dava em nada, investigava de outro, não dava em nada. Até o padrasto dela, eles investigaram pra ver se tinha alguma coisa, mas nada. Então, assim, chega um momento que a polícia fica sem saber o que fazer. Os investigadores ficam assim, gente, pra onde que a gente vai agora? O que a gente vai fazer? A única companhia da Jace durante o cativeiro eram as filhas. E ela era criança, né? Quando ela foi sequestrada, 11 aninhos. Então, quando as filhas foram crescendo assim, a Jace foi tendo que inventar formas de ensinar pras filhas o que ela tinha aprendido, assim. O pouco que ela tinha aprendido na escola, ela passava ali de ensinamento pras filhas. Mas ela também não sabia muito como lidar com essa coisa de ser mãe, porque era uma criança, ela não estava entendendo muito bem. Mas ela sempre tentava ali ensinar as filhas e tal. Até porque elas nasceram dentro do cativeiro. Elas não tinham contato externo com ninguém. E ia médico? Jamais. Elas nunca iam ao médico. O único contato da Jace mesmo era as filhas e vice-versa. A Jace, ela não sabia como escapar do cativeiro. Ela estava completamente cercada. Mas com o tempo foi passando e ela tava começando a se perguntar se tinha alguém que tava preocupado com ela. Ah, será que vale a pena eu fugir? Porque, minha família não quer. Tipo, a lavagem cerebral que estavam fazendo na cabeça dela tava fazendo ela acreditar que, na verdade, ninguém tava preocupado com ela. Ninguém tava querendo saber. Então, a preocupação dela era ter pra onde fugir. Será que ela ia ter... Isso tudo passava pela cabeça dela. Vários questionamentos. E como que era ali a relação dela com o Philip? Como que era esse contato deles dois? Bem, como eu falei, assim que ela chegou lá, já teve uma violência, um abuso muito grande. Ele despiu ela e eles tomaram banho juntos. Então assim, gente, uma criança de 11 anos de idade que já estava assustada com a questão de ter sido sequestrada durante a ida dela à escola. E, de repente, ela tem que tomar banho com um cara que ela nunca viu na vida e que tirou ela do caminho do trajeto dela. Ela passou grande parte do tempo ali algemada, o tempo inteiro. E o contato social que ela teve durante muito tempo, antes de ter as filhas principalmente, era com o Philip. Então, assim, ela via ele e era a única pessoa que ela tinha contato. E eles trocavam pouquíssimas palavras, assim. Era questão do abuso mesmo que rolava ali entre os dois. A alimentação dela era feita com fast food. Ele levava
fast food pra ela o tempo inteiro. E assim, é uma coisa que é gostosa, mas é gostosa de vez em quando e tal. Ela não tava tendo os suprimentos necessários pra ela se desenvolver e tudo mais. Ela tava sendo alimentada de qualquer jeito, sabe? Ela só foi comer uma comida de sal mesmo, coisa de 2 anos depois dela ter sido sequestrada, na Páscoa de 1994. A gente vai ver no caso da Jacy que ela vai ganhando a confiança dos sequestradores. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Por exemplo, em certo momento, ela foi permitida de ver TV. Ela podia ver TV. Só que tinham os canais bloqueados, que eram, na verdade, os canais de noticiários. Por quê? Porque a cara dela tava nos noticiários o tempo inteiro. Então, se ela acabasse vendo ali que a família dela tá procurando ela ia perceber que, na verdade, estavam procurando por ela. Então, ela podia fugir, porque ela ia poder voltar pra família dela. Então, até essa restrição fazia parte ali do plano do Philip pra ela não escapar, pra ela se sentir cada vez mais sozinha e ela pensar que ela só tem ele mesmo na vida. E esse cara, gente, o Philip, ele é a coisa mais nojenta, assim, que existe, porque ele chegou a falar pra Jacy que, na verdade, ela tava ajudando ele a tratar os problemas que ele tinha com o sexo, né, os problemas sexuais dele, porque a sociedade estava ignorando esses problemas dele. Meu filho, vai tratar na terapia, vai tratar em qualquer outro lugar, sabe? E ainda fala esse tipo de coisa com a menina. E, além disso, ele fazia ela se vestir com roupas sexys, se maquiar como uma mulher, umas coisas assim, pra uma criança, sabe? É uma coisa muito pesada. Eu tô falando aqui o tempo inteiro que o Philip e a Nancy sequestraram ela, né? Mas, até agora, eu só contei pra vocês da relação da Jacy com o Philip. A Jacy só foi ter contato mesmo com a Nancy depois de 7 meses de cativeiro. A Nancy chegou lá com um bichinho de pelúcia, com achocolatado, e aí ela começou a pedir 1000 desculpas pra Jacy, assim, ai, me perdoa, não sei o quê. E a Jacy foi contar depois, né, que eu já dei um spoiler, que felizmente ela conseguiu escapar desse cativeiro, que ela ficou 18 anos nele. Posteriormente, ela fala pra gente que a relação dela com a Nancy era um negócio, assim, muito complicado, porque ela nunca sabia o que esperar da Nancy. Ela nunca sabia se a Nancy ia vir com um amor de mãe, sabe, tratando ela com super carinho e coisa e tal, ou então se ela ia ser super ciumenta da relação dela com o Philip, porque ela tinha vários surtos de ciúme mesmo, porque o Philip estava interessado na Jacy. Então a Jacy, ela ficava muito nessa, sabe, não sei como vou ser tratada por ela agora, sabe. E durante o sequestro deram pra ela de presente, pra Jacy, alguns gatinhos. Aí ela tava lá com o gatinho e de repente o gatinho sumia, misteriosamente, assim. Certo dia a Jacy tava ali no quintal da casa dos Garrido e um vizinho, uma criança também, chamado Patrick, ele viu a Jacy e puxou assunto com ela. Daí eles começaram a conversar, ele perguntou o nome da Jacy, ela se apresentou como Jacy mesmo, porque vocês lembram, ela era obrigada a se apresentar como Alyssa, mas ela se apresentou como Jacy mesmo. E aí o Patrick perguntou pra ela se ela era uma visita naquela casa ou se ela morava lá. E ela falou que ela morava lá, que ela era a casa dela. E eles estavam ali trocando uma ideia até que o Philip, ele viu que eles estavam conversando e claro que ele não gostou nada disso, né, gente? Perigoso pra ele. Assim que ele viu o que estava acontecendo, essa conversa, ele foi lá, pegou a Jacy, entrou com ela e depois disso ele construiu um muro de 2,5 metros em volta da casa pra ela não ter contato mesmo com ninguém do lado de fora. Durante todo esse tempo a Jacy, ela tentava sempre arrumar um jeito de não pirar, de, enfim, levar aqueles dias da forma que ela conseguia. Então, que nem eu falei, ela educava as filhas dela do jeito que ela conseguia, ela começou a plantar flores no jardim, então, assim, ela tava tentando sempre ocupar a própria cabeça. Chegou um momento que o Philip disse pra Jacy que ela não podia mais se dirigir às filhas dela como filhas. Ela tinha que ensinar a elas que, na verdade, ela era a irmã mais velha e quem era a mãe delas era a Nancy. Isso, tanto ali dentro de casa, como nas raras vezes que elas tinham convívio, assim, do lado de fora com outras pessoas. Durante um período também, o Philip, ele abriu uma loja de gráfica, uma gráfica mesmo, sabe? De imprimir coisa, tirar cópias, esse tipo de coisa. E a Jacy começou a trabalhar lá.
E nesse lugar ela tinha acesso a um telefone e acesso à internet. Mas mesmo assim ela nunca entrou em contato com a família dela. E esse é um momento que muita gente pode chegar e falar assim, nossa, mas aí então ela tava gostando. Por que ela não entrou em contato com a família? E aí eu volto a falar da questão da lavagem cerebral que estavam fazendo nela. Ela não tinha muita escolha, sabe? Ela já tinha criado na cabeça dela a ideia de que a família dela não estava ligando pra ela. Então, pra que ela ia ligar, falar assim, oi, sou eu, estou viva, sendo que na cabeça dela isso não fazia o menor sentido. No dia 24 de agosto de 2009, o Philip visitou o campus da UC Berkeley para ali fazer um jabazinho sobre um projeto que ele estava. Era um projeto, inclusive, religioso, chamado O Desejo de Deus. E ele foi acompanhado da Jace e das duas filhas. O segurança dessa universidade viu o comportamento do Philip e achou muito suspeito, achou ele muito esquisito. E achou também o comportamento das meninas muito estranho. Então ele acabou entrando em contato com um policial e fez ali uma busca dos antecedentes criminais dele. Sabe, quando bate aquela coisa, nossa, que pessoa esquisita, quero ver o que está acontecendo. E realmente, eles viram que ele estava em liberdade condicional por sequestro e que ele era um criminoso sexual registrado. Sabendo disso, eles ligaram pro policial que era ali o responsável por monitorar a condicional do Felipe Garrido. E esse policial ficou chocadíssimo em saber que ele tinha duas filhas. No dia 26 de agosto, o Felipe teve que participar ali de um interrogatório, não teve pra onde fugir. E ele tava junto com a Nancy, com a Jace e com as filhas. E ele tava ali tentando convencer que, na verdade, a Jace era parente deles. Só que ele não chamava de Jace, chamava de Alyssa. E até certo momento, ele tava conseguindo convencer, tava conseguindo ali contar o migué dele. Porém, em certo momento, o interrogatório começou a ser separado. Teve ali o interrogatório e depois disso, eles deram o depoimento ali separado. Durante ali o interrogatório, a Jace, no começo, ela tava meio receosa, com razão, né, gente? Ela tava bem receosa, então ela tava ali tentando proteger o Philip ainda. Ela tava, não, a gente é parente, tá tudo certo, não sei o quê. E aí, em certo momento, ela começou a ficar com raiva, perguntando por que os policiais estavam fazendo tantas perguntas pra ela. Só que o Philip, ele acabou se embolando em certo momento e falou que ele realmente tinha sequestrado a Jace. Foi então que ela se sentiu mais segura ali e contou toda a verdade. No dia 26 de agosto de 2009, 18 anos depois de ser sequestrada, finalmente a Jace encontrou com a mãe e com o padrasto. Eles eram casados, né, na época do sequestro, mas eles já tinham se separado. Mas finalmente ela foi até a cidade que ela foi criada e encontrou com eles. Na época, o Cowell, ele chegou até a dar uma entrevista pra ABC News, aí ele falou sobre o estado que ela tava, sobre ela não ter tido a educação necessária, sobre ela ter sido tratada como um animal, ou pior que isso, e ele tava muito transtornado mesmo com o jeito que a Jace foi tratada durante todo esse tempo. Em fevereiro de 2010, a Jace e as filhas, que estavam com 15 e 12 anos, as filhas dela, elas entraram com uma ação contra o Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia. Por quê? Porque o Felipe, na verdade, ele estava em condicional. Então, era o dever do estado, desse departamento, de ficar de olho nele, de ficar de olho no que ele estava fazendo, onde que ele ia. E durante 10 anos do cativeiro da Jace, ele estava em condicional. E ninguém nunca desconfiou de que, na verdade, tinha lá a Jace e duas crianças, além dela, morando na casa dele. E qual era a procedência dessas meninas? Ninguém nunca desconfiou de nada. Elas receberam uma indenização, elas e a família receberam uma indenização por conta dessa falha do departamento. E o Garrido, ele se tornou pessoa de interesse em outro caso também de sequestro. E para vocês terem uma ideia da falha desse sistema mesmo, teve uma vez que os vizinhos denunciaram que tinha umas crianças morando numa barraca no quintal dos Garrido. E aí foi um policial lá. O policial ficou conversando com o Philip durante 30 minutos. E o cara não entrou na casa pra fazer pra vasculhar o que tava acontecendo. Simplesmente ficou ali batendo papo com o Philip durante 30 minutos e depois foi embora.
No dia 28 de abril de 2011, o Philip e a Nancy se declararam culpados do sequestro da Jacy, e isso acabou poupando ela de ir até o julgamento para falar tudo o que aconteceu e dar o depoimento dela. O Philip recebeu a pena de 431 anos de prisão e a Nancy foi condenada a 36 anos à prisão perpétua. É estranha essa pena da Nancy, mas pelo que eu já pesquisei assim, pelo que já me explicaram, é que quando é 36 anos a prisão perpétua, não sei quantos anos a prisão perpétua, quer dizer que a pessoa recebeu prisão perpétua, mas aí depois de um tempo ela pode receber liberdade condicional, enfim, ter uma redução da pena. Então eu acredito que seja isso, assim, que vá para esse caminho. Durante o julgamento eles não fizeram contato com ninguém, assim, contato visual, não olharam para ninguém. Principalmente quando leram uma declaração da Jacy no julgamento. Eu vou ler aqui agora pra vocês. Eu escolhi não estar aqui hoje porque eu me recuso a desperdiçar mais um segundo da minha vida em sua presença. Tudo o que você já fez comigo tá errado e um dia eu espero que você possa ver isso. Pense em todos esses anos em que eu estou com raiva porque você roubou a minha vida e a minha família. Felizmente eu tô indo bem agora e eu não vivo mais em um pesadelo. Em julho de 2011, a Jacy ela lançou um livro. Esse livro se chama Stolen Life, que significa Uma Vida Roubada. E nesse livro ela conta toda essa situação que ela passou durante o sequestro dela. Depois disso, ela deu várias entrevistas e ela falou que estava muito feliz, que ela estava se recuperando e que ela estava aprendendo a ser livre de novo. Ela, em uma entrevista, até contou que ela ficou super feliz porque ela pediu uma pizza, gente. Ela estava viajando e ela resolveu pedir uma pizza. Uma coisa simples, assim, que pra gente é uma coisa que a gente faz no final de semana. Vou comer uma pizza. Pra ela foi uma coisa, assim, um momento de felicidade, porque ela não tinha isso há pouco tempo atrás. Em 2016, ela até lançou um outro livro falando mais sobre a vida dela depois do sequestro, depois que ela já estava livre. Eu até trouxe aqui um trechinho do que ela escreveu nesse livro. Existe vida depois que algo trágico acontece. A vida não tem que acabar se você não quiser. Está tudo na maneira em como você olha para ela. De alguma forma, eu ainda acredito que cada um de nós tem a chave da própria felicidade e que você tem que agarrá-la onde puder sob qualquer forma que possa assumir. Esse caso é muito pesado, mas é muito bom que ela tenha conseguido seguir a vida dela e realmente ela seguiu. E tem vários outros casos, assim, que você fica realmente baqueado com o tempo que as pessoas ficaram sequestradas. E, nossa, foi muito tempo, né? 18 anos. Imagina 18 anos você presa sem saber o que vai acontecer. Ou alguém que você ama foi sequestrado e 18 anos depois essa pessoa reaparece. Esse caso é realmente muito bizarro. Me fala aqui embaixo se você já conhecia esse caso e se você tem interesse em saber mais casos como esse. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua aqui com a gente. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando o canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente!